os 11 primeiros versículos. E nós vamos falar nessa noite a respeito de 3 homens. 3 homens. Lucas 5, do 1 ao 11. Nós vamos falar nessa noite a respeito de 3 homens a quem Deus chamou e que assumiram um compromisso com Ele. O primeiro é esse que a gente vai ler agora. A igreja pode permanecer sentada, mas reverentemente acompanhe a leitura. Diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, nós queremos te agradecer pelo teu Espírito Santo que fala conosco e queremos te pedir, ó Deus, que haja lugar, Senhor, no nosso coração para mudarmos as nossas atitudes, largarmos os nossos barcos, lavarmos as redes, Senhor, só depois que o trabalho estiver concluído e seguirmos todas as tuas orientações, Pai. Senhor, tem misericórdia da nossa vida, Pai. Nós te agradecemos pelo convite que o Senhor nos faz de andarmos após o Senhor. E te pedimos, Deus, abre o nosso entendimento, Deus, para entendermos o teu chamado e cumprirmos, Senhor, o teu mandamento. Em nome de Jesus te agradecemos, Deus. Amém. Meus amados, o primeiro homem que nós vemos aqui era alguém que já conhecia Jesus. Já conhecia Jesus. E aí a gente pode fazer uma analogia aqui nessa nossa cultura brasileira, judaico-cristã, de um início assim católico, religioso. A analogia que nós podemos fazer é que todo mundo conhece Jesus nesse país. Quem não conhece profundamente já ouviu falar. Foi criado, ligado a alguma igreja, algum culto, alguma forma de conseguir saber quem é Jesus. Todos nós conhecemos. Pedro também conhecia. E conhecia mais perto de nós, porque ele andava com Jesus. Se você volta aqui no capítulo 4, versículo 38, você vai encontrar Jesus curando a sogra de Pedro. Então ele já conhecia Jesus. Lucas 4, 38, ele está curando ali a sogra de Pedro. Então Pedro já conhecia Jesus. Aí Jesus está ali realizando muitas curas, como diz lá no versículo 40 do capítulo 4, realizando muitas curas, falando do reino de Deus, da chegada do reino de Deus, da necessidade de arrependimento, uma nova vida, e curando enfermos, pregando. E de repente Jesus se afasta para orar e chega à beira do lago, que a nossa leitura identifica como o lago de Genezaré. E aí Jesus, ainda vislumbrando uma multidão que precisava ainda ouvir a sua mensagem, ele pede a Pedro que afaste o seu barco da orla, da praia. Só que esse mesmo Pedro, irmãos, se você analisar a leitura que nós fizemos, era alguém que estava cansado.
Porque lá na frente ele vai dizer: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. Além do cansaço físico, tinha ainda a frustração e a preocupação. Então nós estamos falando de um homem que estava cansado pelo trabalho, frustrado por não ter conseguido apanhar nada e preocupado porque ele vivia daquilo. Se Pedro não pesca, ele não tem dinheiro para cumprir com suas obrigações, alimentar sua família, pagar o empréstimo lá no banco lá que deu dinheiro para ele comprar o barco. Ele tinha sócio, a gente vê aqui, ele tinha sócio. Então nós estamos falando de um homem nessas condições, e Jesus chega para ele e fala, ó, entra num dos barcos e fala, faz-te ao largo, se afasta aí. E começa Jesus a falar de dentro do barco do Pedro. O que nós entendemos com isso, irmãos? Muitas vezes, Deus vai usar aquilo que Ele já te deu, aquilo que você tem. O teu ofício, o teu conhecimento, o teu saber, aquilo que você domina. Ele vai usar aquilo. E outra coisa mais que Ele vai ensinar aqui para nós. Que nem sempre a hora que Ele nos chama é uma hora muito propícia para nós. Pode ser uma hora que parece que a gente não está na condição de atender o chamado dele. Mas uma coisa que Jesus mostra aqui para Pedro é o seguinte, que ser discípulo é estar pronto a qualquer hora a fazer qualquer coisa. Isso é ser discípulo. Só que tem um outro lado. Não tem só o ônus, tem o bônus. Não tem só a obrigação, tem também o prêmio. Qual é o prêmio? Andar sempre junto com Ele. Ter o direito de estar junto a Ele. Ter acesso direto a Ele. Ser atendido por Ele, ouvido por Ele. E ouvir diretamente a Ele. Pedro tinha esse acesso. E ser discípulo é isso, irmãos. Ser discípulo é estar pronto a qualquer hora, a qualquer tempo, para fazer qualquer coisa, mas você sabe que por tudo isso você está dentro de uma esfera de intimidade, de amizade, de uma esfera de relacionamento que te coloca como privilegiado. Pastor, o senhor está dizendo para mim que existe servo de Deus privilegiado? É isso mesmo? Isso não é errado, não. Querido, depende muito do que você quer com Deus. Depende muito. Se você quer viver só uma vida vindo ao culto, ouvindo aqui os cultos aqui, cantando quando o pastor manda, quando o ministério de louvor começa a cantar, você acompanha, você vai ter uma intimidade com Deus. Agora, se você começa a trabalhar para Ele, se você começa a se colocar à disposição dEle, se colocar disponível para qualquer coisa, não precisa a gente raciocinar muito para entender que você está em outro nível. Isso é fato. Isso é um fato. Se você se coloca à disposição de Deus, você está em outro nível de relacionamento com Deus. Está em outro nível. Isso é um fato. Jesus queria ensinar para Pedro que ele iria usar o que ele tinha para o trabalho dele. Ele iria usar o que ele tinha. O púlpito que Jesus queria usar era o barco dele, a vida dele. Outra coisa que ele queria ensinar para Pedro é que o tempo não nos pertence. O tempo não nos pertence. Pega essa palavra aí agora para você, entenda uma coisa, Deus é aquele que não conta o tempo de acordo com a nossa visão. Eu falei isso aqui recentemente. Falei aqui sobre idade. Tem gente que acha que chegou a uma certa idade e não tem mais nada para fazer. Querido, não existe isso, não. Não existe isso. Deus vai usar você de acordo com aquilo que Ele planejou para a sua vida. Eu lembro de um homem, ele é considerado o maior evangelista itunerante dos Estados Unidos. Ele vivia viajando pelo interior dos Estados Unidos nos anos 20, uma época muito ruim para o povo americano, que teve
a quebra da Bolsa lá de 1929, as pessoas passavam fome, pessoas morriam de fome nos Estados Unidos. Foi uma época terrível. E aquele homem, ele tinha um trabalho de pregar itinerante. Ele morava dentro de um carro com a família dele e viajava de cidadezinha em cidadezinha, armava ali uma tenda de circo e chegava e falava: hoje nessa cidade será pregado o evangelho de Jesus Cristo. E as pessoas vinham e ouviam a mensagem. O trabalho da vida daquele homem foi esse. O nome dele é Mordecai Ram. Mordecai Ram. E ele foi esse evangelista. E aí eu digo para vocês, qual foi o grande trabalho da vida desse homem? O grande trabalho da vida desse homem é que o ministério que todo mundo já ouviu falar, o ministério Billy Graham, começou através de alguém que ouviu a mensagem pregada por Mordecai Ram e houve ali uma conversão. Eu não estou falando que a partir daquele momento o Billy Graham, ou o pai dele, ou o avô dele passou a ser crente, não. Eles já eram crentes. Eu estou falando de um novo momento de vida com Deus. Porque Pedro, pegando o exemplo de Pedro, ele já conhecia Jesus. E Jesus chega para ele já sabia que Jesus fazia milagres. Jesus chega para ele, pede o barco dele, entra no barco, usa o barco dele como púlpito, prega a mensagem, as pessoas ouvem a mensagem. Quando termina tudo aquilo ali, irmãos, Jesus dá um novo entendimento a Pedro. Qual foi o entendimento que Deus deu a Pedro? Deus não quer só usar o que você tem. Até porque tudo que você tem foi Ele que deu. Pelo menos na minha vida é assim. Tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Ele não quer usar só o que você conquistou, conseguiu, a tua sabedoria, a tua sapiência, o seu bem falar, a sua boa forma de se comunicar, a boa entrada que você tem em certos grupos sociais que ninguém consegue falar, mas você tem uma boa entrada ali, você consegue falar com aquelas pessoas e aquelas pessoas te ouvem. O que Jesus queria mostrar para Pedro é o seguinte: depois de tudo feito, depois do trabalho feito, eu vou te mostrar uma outra coisa que você ainda não conhece. Pedro, você é pescador. Você sabe onde é que está o peixe. Você sabe em que tempo você consegue pescar. Dependendo do vento, você sabe se vai ter peixe ou não. Você sabe tudo isso, Pedro. Mas tem uma coisa que você não sabe. Que quando você anda com Deus, o tempo não é determinante para o resultado. O tempo, condição climática, não vai determinar o resultado. O tempo cronológico não vai determinar o resultado. O fato dos peixes não estarem aqui não vão determinar o resultado. Se for da vontade de Deus, os peixes vão aparecer debaixo da tua rede. E Pedro fala: Senhor, cansado. Vamos lembrar aqui na nossa leitura que quando Jesus chega, o que eles estavam fazendo já? Lavando as redes, ou seja, preocupado porque não conseguiu pescar, frustrado, cansado, devia estar doido de vontade de ir para casa descansar, e já estava lavando a rede, preparando para parar. Agora eu vou descansar. Consegui nada hoje, pelo menos uma coisa eu vou conseguir: chegar em casa e dormir, tomar um café, encontrar minha esposa lá, tomar um cafezinho, dormir. E aí chega Jesus e fala: ô, pode parar de lavar essa rede aí que a gente vai voltar. E Pedro: vamos lá, Senhor, vamos lá. Aí Jesus chega para ele, versículo 4, ele fala: Pedro, lança a tua rede de novo. Lança a rede de novo. Jesus já tinha usado o barco de Pedro como púlpito, já tinha pregado, falado. E aí Jesus terminou aquela parte dele ali. Ele fala: Pedro, agora faz o seguinte, lança a rede aí. Irmãos, eu não sei se alguém aqui pesca, eu já fui pescador, conhece pesca, mas é trabalhoso você lançar uma rede, depois recolher uma rede, é trabalhoso. A gente não está falando aqui de tarrafa, não, aquela rede que a pessoa joga, ela se abre, cai, aí você puxa.
Tudo imediatamente. Você jogou, aí espera só descer, tem um chumbinho ali, desce e puxa. Não. Tem que remar o barco, vai soltando a rede devagarzinho, remando, trabalho. Não tinha motor naquela época. Depois você tem que esperar um tempo, arrastar a rede durante um tempo e depois de um certo tempo puxar a rede. É trabalho pesado. É pesado, cansativo. É muito trabalhoso aquele tipo de pesca. E aí, o que Pedro faz? Versículo 5. Havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar, Senhor. Pedro poderia ter dito para ele o seguinte: Senhor, olha só, o Senhor é mestre, o Senhor é um rabi, o Senhor é mestre nas Escrituras, o Senhor sabe da lei, dos profetas, o Senhor domina isso aí. Mas de pesca entendo eu, Senhor. Eu acabei de chegar, não peguei nada, hoje aqui não tem. E ele vai e fala para Jesus: vou fazer porque o Senhor mandou. E é isso aí que a gente precisa entender. Às vezes Deus te dá uma ordem para fazer uma coisa que você já fez várias vezes. A mesma coisa você já fez. Fala com aquela pessoa ali. Fala com ela que ela precisa me aceitar. Fala com ela que ela precisa me conhecer. Fala com ela que eu a amo, que eu a quero para mim, que eu quero levá-la para o céu. Fala para ela. Aí você fala assim: meu Deus do céu, Senhor, o Senhor não está sabendo de nada. Eu já falei 200 vezes com essa pessoa e todas as vezes ela me dá um fora, me faz passar vergonha, xinga, grita comigo, me chama de crente maluco. Aí Jesus chega para você e fala: vai lá e fala com ela agora. Como falou com Pedro, vai lá, lança a rede. Lança a rede. E a gente fala: Senhor, eu vou passar vergonha de novo pela milionésima, 50ª, 90ª, 30ª vez, mas eu vou lá falar com essa pessoa. E aí quando você fala, aí Jesus te mostra que com ele é diferente. Quando o Espírito de Deus age, é diferente. Ele foi antes e falou no coração daquela pessoa. E faltava só você ter a coragem de cumprir o que Deus mandou você fazer. Porque naquele momento o Espírito já tinha feito o trabalho dele. Aquele coração estava pronto para Jesus. Só faltava você chegar e falar: Jesus te ama. E ele me mandou aqui para falar isso com você. E aquela pessoa, de repente, até pelo testemunho que ela tem de você, fala assim: meu Deus, essa pessoa não cansa de passar vergonha, mas que coragem dessa pessoa. Isso deve ser Deus, isso não é possível. E Pedro fez a mesma coisa: Senhor, passei a noite inteira pescando, não peguei nada, mas como o Senhor está mandando, eu vou. Vou fazer. O resultado, versículo 6, apanharam grande quantidade de peixe. Quando você faz a vontade de Deus, se Deus mandou você fazer, as coisas vão dar certo. As coisas vão acontecer. Finalmente vão andar. Finalmente vão andar e vão acontecer. Não sou eu que estou dizendo. Se Deus manda você fazer, vai lá e faz, porque Ele vai garantir. Eu não sei que área da sua vida você precisa tomar uma decisão. Eu não sei. Tomar uma decisão. Passar a ouvir a voz de Deus finalmente. Parar de ser resistente a Deus. Começar a responder a Deus da maneira como você precisa responder. Como um discípulo, como um filho obediente. Falando para ele: Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ouvir a tua voz, eu preciso ouvir a tua voz. Eu escuto dizer que o Senhor fala, e eu não escuto o Senhor falar, eu quero ouvir. Começa a falar isso para Jesus, ele vai começar a falar no teu coração, no teu ouvido, na tua mente, nas circunstâncias. Através, seja lá do que for, ele vai falar contigo. Pedro era um homem que navegava em águas profundas. Ele navegava em águas profundas, ele sabia pescar em águas profundas. Mas Jesus queria mostrar para ele o seguinte:
que quando você vai a águas profundas com Ele, aí as portas se abrem, as coisas acontecem. E essa é a necessidade que a igreja de Cristo nesses últimos dias tem. É a necessidade que a igreja de Cristo nesses últimos dias precisa ter, precisa entender que tem. De que nós precisamos entrar num outro nível de relacionamento com Deus. Num outro nível. Mais profundo, mais responsável. Navegar em águas mais profundas. Pedro era esse homem que já tinha navegado, pescado, trabalhado em todo o tempo, em todas as profundidades, mas precisava que Jesus ensinasse para ele que com ele havia diferença. Pedro é esse homem, irmãos. Pedro é esse primeiro homem que eu queria que você pensasse. O segundo nome que eu queria falar é de um jovem, de uma criança, na verdade. Uma criança que desde a infância amava o Senhor. Amava o Senhor. Foi ensinado pelos pais a amar ao Senhor, a ter vontade de andar com Deus, a servir a Jesus. Desde a infância. Com 6 anos, aquela criança, ela já lia e estudava a Bíblia. Com 6 anos de idade. Lia e estudava a Bíblia. Com 10 anos, essa criança montou um clube com os coleguinhas na escola. O Clube do Grão de Mostarda. Cujo objetivo, uma criança de 10 anos, liderou um grupo de crianças. O Clube do Grão de Mostarda, cujo objetivo era qual? Evangelizar o mundo. Olha isso, irmãos. Crianças de 10 anos formando um grupinho para evangelizar o mundo. E aquele menino cresceu, se tornou um rapaz e formou um outro grupo para evangelizar o mundo de novo. Agora com rapazes da idade dele, para evangelizar o mundo. E ele orava: Senhor, me manda pessoas que me ajudem a evangelizar o mundo inteiro. O nome dessa criança que virou um rapaz, e desde criança tinha vontade de servir a Deus da melhor maneira que ele pudesse, o nome dele era Ludwig von Zinzendorf. Ele era rico, de família rica, alemão, de família rica, muito rica. E ele foi educado para ser um homem de Deus. Só que quando chega a idade dele definir a vida dele, a avó dele, que foi quem o criou, porque o pai dele morreu quando ele tinha 6 meses de vida. Só que antes de morrer, o pai dele segurou ele nos braços e falou: Senhor, está aqui o meu filho, eu te entrego para a tua obra. A oração de um pai que tem o coração voltado para Deus. Senhor, está aqui o meu filho. No leito de morte, o pai pega aquela criança e fala: está aqui o meu filho, eu te entrego para a tua obra. E aquela criança cresceu com um amor incondicional pelo nosso Jesus, a quem hoje nós comemoramos a ressurreição. E aquele rapaz, a avó dele não queria que ele fosse missionário, que ele fosse pastor, que ele fosse nada disso. Queria que ele fosse advogado para conseguir um cargo público. Queria que ele fosse servidor público. E aí ele foi fazer a faculdade. Só que na faculdade ele reuniu um grupo de gente que era crente igual a ele. E mesmo na faculdade o negócio dele era trabalhar para Jesus. E assim foi. A vida dessa pessoa progrediu, foi vivendo tal, e ele tinha uma grande propriedade. Aconteceu que houve, numa região lá da Europa, chamada Boêmia e Morávia, aconteceu uma perseguição aos cristãos muito forte. As pessoas estavam sendo mortas por ser cristãs. E aí aquele pessoal começou a fugir dos seus países e chegaram na fazenda desse homem, Conde Zinzendorf.
E ele falou: a minha fazenda é muito grande, tem muito lugar aqui, vocês podem ficar morando aqui. E aí chegou aquele grupo de pessoas lá da Morávia e da Boêmia e ficaram morando ali. Só que aquele pessoal também era muito crente. Eles fugiram porque eles eram muito crentes, queriam continuar crentes, mas não queriam morrer. É uma bela noite, eles estavam fazendo uma reunião de oração. Zinzendorf passando com essa carruagem, numa noite chuvosa, para e vai lá no barracão onde eles moravam. E enquanto essa reunião de oração, ele era um homem que amava muito ao Senhor e ali ele aproveita e fica ali orando com eles. Nessa noite, o Espírito Santo ali fez uma visitação muito poderosa àqueles homens, mulheres, crianças. E eles entenderam que Deus estava chamando eles para uma grande obra. Uma grande obra. Logo depois, Zinzendorf estava na coroação de um rei da Dinamarca. E ele conheceu 2 homens que tinham sido escravos e um esquimó nessa reunião. E eles narraram a ele a dificuldade, porque eles queriam conhecer a Jesus, mas não tinha ninguém que pregasse a eles. E ele volta para sua fazenda e fala para aqueles homens: olha só, eu preciso que vocês vão pregar a palavra na Groenlândia e na ilha de São Tomé. Aqueles homens falam: nós vamos. Irmãos, naquele dia começou uma reunião de oração que durou 100 anos ininterruptos. 100 anos as pessoas se reuniram para orar, e durante 100 anos ficou acontecendo aquela oração. As pessoas se revezavam. De meia em meia hora, alguém ia lá e rendia o outro. 24 horas por dia, durante 100 anos, nunca faltou alguém de joelhos dobrados orando pelo evangelho sendo espalhado pela terra, pelas missões mundiais. Esses homens, se vocês procurarem aí no Google de vocês aí, procura no Google depois quando chegar em casa sobre os irmãos morávios. Vocês vão encontrar os irmãos morávios. Foi um grupo de pessoas que evangelizaram o mundo inteiro. Groenlândia é o lugar dos esquimós. Zinzendorf chegou para uma pessoa e falou assim, para um homem, falou assim: preciso de alguém para pregar o evangelho aos esquimós da Groenlândia. Só que eu não tenho como te pagar um salário e nem tenho como te mandar provisão. Você vai por conta própria. Aquela pessoa falou para ele: eu vou. Não quero salário, nem quero que você me dê comida. Eu só preciso de uma coisa: um par de sapatos, porque eu não tenho sapatos. Aquele homem ia para o gelo, irmãos. E Zinzendorf falou para ele: amanhã de manhã cedinho eu passo na tua casa e te entrego um par de sapatos novos para você ir para a Groenlândia evangelizar. Quando ele chegou no outro dia, bateu na porta, na casa, ninguém atendeu, ele abriu a porta, tinha um bilhete. Fui sem os sapatos, não aguentei imaginar que por causa de sapatos morresse sem conhecer a Jesus. E ele foi. Irmãos, na ilha de São Tomé só podia entrar naquela região onde as pessoas eram escravos, quem fosse escravo também. 2 homens se venderam como escravos para ter o direito de morar no meio daquelas pessoas, para poder pregar o evangelho. Isso é entender o compromisso que eles tinham com Deus. Isso é entender. Conde von Zinzendorf, quando era criança, ele orava pedindo a Deus que enviasse pessoas que ajudassem ele a pregar o evangelho. Ele era um homem muito rico. Deus deu a ele a provisão financeira e a posição social. Ele tinha acesso a reis. Ele tinha acesso a reis porque ele era um conde, ele era um nobre. Então Deus colocou ele naquela posição. É isso que eu estou falando para vocês. Tudo que Deus deu a você é para ser usado para a glória dele. Deus está construindo uma história na sua vida.
na minha vida, na nossa vida. Cada um de nós, Deus está escrevendo uma história, como escreveu na vida de Zinzendorf. Ele, quando criança, ele orava: Senhor, manda pessoas para me ajudar a pregar o evangelho. 6 anos de idade. Quando jovem, ele falou: Senhor, eu quero um grupo de amigos que vão comigo a todo lugar, todos os lugares do mundo. Deus atendeu a oração de Zinzendorf. Peço a você que, quando chegar em casa, pesquise sobre os irmãos moráveis. Você vai ver o que Deus faz quando a pessoa se dispõe a trabalhar para Ele. E o último que eu quero falar com vocês, falei que ia falar sobre 3 homens. O primeiro é Pedro, o segundo é Zinzendorf, e o terceiro eu quero falar para vocês é o seguinte: um homem que viveu no final do século XVIII, início do século XIX. O nome dele é William Carey. Ele é considerado o pai das missões modernas. Esse homem, ele entendeu o seguinte, que para pregar o evangelho ele precisava de ajuda. Então ele reuniu um grupo de pessoas abastadas, pastores, banqueiros, pessoas cristãs, mas de todos os níveis sociais que pudessem ajudar. E ele entendeu, Deus deu a ele a visão seguinte: para você fazer o trabalho, você precisa de meios. Quando fala de meios, fala-se disso. Eu não posso, irmãos, enviar um missionário. Eu não posso enviar um missionário e deixar a pessoa morrer de fome no campo. Eu não posso fazer isso. Isso é irresponsabilidade. Isso é crueldade. E ele entendeu isso. William Carey entendeu isso. E ele reuniu essas pessoas e falou: eu preciso que vocês me ajudem a enviar missionários, a pregar o evangelho. Um daqueles homens levantou e falou o seguinte: olha só, sente-se porque você não sabe o que você está falando. A hora que o Espírito Santo quiser converter alguém, ele vai fazer isso sem a mim e sem a sua ajuda. Falou isso para ele. E ele não aceitou aquilo e começou a pedir de outra forma, outras pessoas. Deus atendeu. E aquele homem, ele enviou pessoas. Ele foi pessoalmente para a Índia e ele enviou pessoas para todo o continente asiático. E ele hoje é considerado o pai das missões modernas. O impacto, a influência que esse homem teve na história, irmãos, não tem como nós explicarmos. E aí, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: William Carey, ele revolucionou a história da pregação do evangelho no mundo. Mas William Carey foi profundamente influenciado por Ludwig von Zinzendorf. O exemplo de Zinzendorf converteu o coração de William Carey a um trabalho de vanguarda, um trabalho de ponta, de frente da pregação do evangelho. E todos esses foram alimentados, tiveram seus espíritos alimentados, tiveram como combustível o que Jesus fez na vida dos apóstolos, em especial nessa experiência de Pedro, de que Deus tem o controle de tudo sobre a tua vida. Deus tem o controle da tua história. Deus está escrevendo uma história através da tua vida. E tudo que você tem passado, se você está andando na presença do Senhor, tudo é para a glória dele, para que você esteja no lugar certo, no momento certo, para que as coisas certas aconteçam. Pode parecer, meu Deus, por que eu estou nesse lugar? Pode parecer que é um revés, pode parecer que é uma coisa ruim. Por que eu estou nesse lugar? Você está naquele lugar ali, porque é ali que Deus quer que você esteja, porque é ali que vai acontecer um milagre. Ali que vai acontecer uma virada de Deus na tua vida. Se você anda na presença de Deus, se você ora pedindo, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, se teu coração está puro diante de Deus e desejoso de andar de acordo com aquilo que Ele projetou para você. Se teu coração é assim, Deus vai honrar a tua fé e vai te levar a águas cada vez mais profundas com Ele. O nível de relacionamento seu com Deus vai ser cada vez mais profundo.
A sua intimidade com Deus vai aumentar de maneira como você nunca imaginou que poderia ser. Você vai começar a andar sentindo a presença de Deus. Jesus vai se tornar uma pessoa real na tua vida, de maneira que palavra nenhuma faça esse vínculo se perder, esmorecer, enfraquecer. Pode vir um inferno inteiro com Satanás na frente, te falando as coisas mais lindas que ele puder usar para te enganar. Mas você não vai ser enganado, porque você é ovelha de Jesus e as ovelhas deles conhecem a sua voz, segundo ele disse. E é isso que Deus quer que nós entendamos nessa noite em que nós celebramos a ressurreição, na noite desse dia que nós celebramos a ressurreição, nessa noite que nós vamos celebrar esse mistério da participação do corpo e do sangue de Cristo. É isso que Ele quer que você entenda. Ele morreu e ressuscitou por sua causa. E por sua causa, Ele está escrevendo uma história que vai impactar pessoas que você jamais poderia imaginar que o seu trabalho chegaria. Assim como foi a história desses 3 homens que eu citei aqui. 3 homens que impactaram o mundo inteiro. Deus está escrevendo uma história através da sua vida. Basta apenas você estar disposto a não se acomodar e na hora que parecer que é a hora do seu descanso, você pegar de novo a tua rede e voltar para o mar e fazer tudo conforme Ele nos tem mandado. Amém? Gostaria então de passar a condução da palavra para o nosso pastor e pedir a você que nesse momento se ponha de pé. Eu vou fazer uma oração com a igreja. Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Deus. Nosso coração exulta, Deus, de alegria, porque o Senhor ressuscitou. Senhor, o Senhor não ficou confinado no túmulo, mas a tua promessa se cumpriu. E o Senhor se encontrou conosco fora do túmulo, Pai. Deus, nós te agradecemos pelo acesso que o Senhor nos garantiu à presença do Pai. E queremos te pedir, Deus, Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos ajuda a entendermos o Teu trabalhar em nossa vida e nos ajuda a entendermos a história que o Senhor está escrevendo através das nossas vidas, Pai. Senhor, que nós não vejamos, Senhor, o nosso bem-estar pessoal, o nosso conforto, mas que nós possamos entender, ó Deus, que o Teu tempo não é contado como nós contamos, a tua realidade é diferente da nossa e que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, Pai. Abençoa cada um dos teus filhos com esse entendimento, com esse convencimento, Pai. E que nós possamos cada dia navegar em águas mais profundas do teu Espírito, com um relacionamento cada dia mais íntimo, mais forte, mais inquebrável, Deus. Te agradecemos, Pai, por essa interação tua conosco. E te pedimos, recebe o nosso louvor. Amém, Jesus.